do contrato entre o Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Um contrato para serviços advocacícios diversos por 36 meses a 3,5 milhões por mês, sem definição e com prioridade de pagamento. Isso já é suficiente para a gente entender. Tempos normais, eu que passei aí 55 anos de jornalismo, é manchete garrafal e ministro saindo no dia seguinte, entregando o cargo. Patriotas, prestem atenção porque o que acaba de explodir em Brasília não é pouca coisa. Uma nova denúncia circula nos bastidores e envolve ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes e até membros de sua família, citados em um suposto esquema ligado ao Banco Master. Um movimento que, se confirmado, pode abalar de vez a credibilidade já desgastada do STF. A repercussão foi imediata e pesada. O jornalista Alexandre Garcia, com décadas de experiência acompanhando o poder de perto, não mediu palavras. Ele foi direto. Em um país sério, uma denúncia desse tamanho jamais seria tratada como algo comum, muito menos engavetada para proteger interesses políticos. Segundo Garcia, esse episódio expõe ainda mais a crise institucional que o Brasil atravessa. Um sistema que deveria defender o povo, mas que parece cada vez mais distante da realidade e cada vez mais próximo de proteger os mesmos de sempre. E muitos analistas já dizem, isso pode ser apenas o começo de uma crise ainda maior. Agora, patriotas, o país inteiro observa. Essa história vai cobrar respostas e consequências. E o que vier daqui para frente pode definir o próximo capítulo da batalha entre povo e sistema. Antes de continuarmos, sejam muito bem-vindos ao Repórter Digital. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva para não perder nenhuma atualização. E você que já faz parte da nossa comunidade, deixa o like e ajuda a fortalecer a voz do povo. Ontem foi um dia bombástico, né? A revelação da Malu Gaspar, do Globo, do contrato entre o Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Está em nome da mulher dele, da filha e do filho. Moraes. Um contrato para serviços advocacícios diversos por 36 meses a 3,5 milhões por mês. Os advogados amigos meus dizem que nunca viram, nem o Rui Barbosa cobraria isso, né? E sem definição e com prioridade de pagamento. Tinha que pagar de qualquer jeito a cada mês. Isso já é suficiente para a gente entender, né? Em tempos normais, eu que passei aí 55 anos de jornalismo, é manchete garrafal e ministro saindo no dia seguinte, entregando o cargo, né? Em outros tempos. Mas agora o próprio Supremo autoriza receber ações dos escritórios de sua própria família. Enterraram a ética, e a ética é a base de tudo, então não tem mais base, não tem mais raiz, né? Isso é incrível, incrível no sentido de que não devia ter acontecido. Assim como a viagem de avião de Toffoli, onde estava um jatinho particular, onde estava o advogado de um dos diretores do Master, e 2 dias depois ele decreta sigilo sobre as coisas do Master, talvez por causa desse contrato, um deles, né? Sigilo absoluto. É incrível, né? Bom, mas tudo isso, enfim, foi um tribunal que o Lula, depois de condenado tantas vezes, em tantas instâncias, com tantos juízes, anularam por causa do CEP de Curitiba. Devia ser o CEP de Brasília e São Paulo. Todo mundo sabe, todo juiz de primeira instância sabe, que se está na instância, está na jurisdição errada, né? Mas se está no fim, se já tem condenação, não mexe mais. Não vai anular tudo só porque está em outra jurisdição, né? Não está numa cidade, deveria estar na outra, mas enfim. Lula está aí. Só que a gente vê que ele não está bem, está cada vez pior. Eu vi aqui, olha, mais uma pesquisa, né? Essa é do Ipsos e IPEC. Governo Lula ruim e péssimo, 40%. Bom e ótimo, 30%. Não está bom, ele não está preparado para o ano que vem. Vai gastar muita Bolsa Família, muito benefício,
E quem vai pagar somos nós, né? Pagadores de impostos e pagadores de juros, porque o desequilíbrio das contas públicas pressiona a inflação, que faz subir o juro para segurar. Tem um teste Datafolha para saber se a indicação de Flávio por Jair Bolsonaro tem algum efeito em relação a Lula, comparando com Lula. Se Flávio fosse para o segundo turno, o Lula ganharia. O Flávio faria 36%. Se fosse a Michelle, faria 39%. Se fosse Eduardo, seria 35%. Mas se fosse Tarcísio, já está mais alto, 42%. Ratinho, 41%. O próprio Bolsonaro aparece com 40%. Mas as pessoas sabem que ele está inelegível. Então, Flávio e Eduardo Bolsonaro têm praticamente a mesma cotação dos entrevistados. Michele tem um pouco acima. E Tarcísio e Ratinho está aparecendo com a mesma cotação do Datafolha. Tem outra coisa aqui que aconteceu. Ontem foi um horror lá na Câmara, né? Aquele deputado Glauber Braga, do PSOL, vive criando casos, deu pontapé num jornalista lá na Câmara, depois brigou com a polícia lá numa manifestação estudantil no Rio, agora sentou na cadeira do presidente da Câmara, disse que não ia sair, teve que ser retirado pela Polícia Legislativa à força, para impedir que votassem o projeto de lei da dosimetria, esse que é do Paulinho, da Força Sindical, como relator. O Paulinho disse que Bolsonaro vai ficar com a pena só de 2 anos e 4 meses em regime fechado, naquele cubículo de 12 metros quadrados. Ele não vai resistir, claro. Agora, para quem não cometeu o crime, até um dia de prisão é injusto, né? Mas a polícia judiciária teve que agir também para retirar da tribuna o advogado Jeffrey Chiquini. O Dino, presidente da primeira turma, mandou retirá-lo porque ele queria lá, eu exijo que a Procuradoria-Geral, que botou documentos e provas no último momento, naquela conclusão final, né, sem os advogados saberem, né? Isso é impossível. Um devido processo legal, mas não tem devido processo legal mesmo, vai querer o quê, né? Eu até acho estranho que todo advogado que participa disso, todo réu que vai lá, participa, está participando de algo que não é legal, não está baseado na Constituição, nos princípios de direito, né? Mas, enfim, vamos ver o que a OAB diz de um advogado ser retirado da tribuna do Supremo pela Polícia Judiciária. É isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.